ou polímeros, ou poliméricas, que vão, quando elas se aglomeram, quando elas se rearranjam, existe um rearranjo molecular, através de ação, o quê? De uma ação química, que é temperatura, uma radiação, ou química, né? Você mexe ali no pH daquela solução, né? E com o tempo, ela vai se aglomerando, vai se formando arranjos, conforme a gente está vendo no item 2. Aqui uma outra forma de representar, você tem exatamente aqui que eu estava querendo dizer, você tem as partículas micro, né, em suspensão, que através do processo de gelatinização, que é o que é a hidrólise e a condensação, você vai montar essas redes aqui, e no caso de baixo, é o gel polimérico, né, formando as cadeias poliméricas. Do lado direito, nós temos mostrando várias fases dessa gelatinização, onde você tem que o início, né, ali das partículas, elas estão suspensas, elas começam a se aglutinar, né, e vão se aglutinando até formar essas cadeias aqui. E isso tem um fator-chave, né, que pode ser medido, pode ser acompanhado, tanto em laboratório, né, quanto na indústria, que é a viscosidade, né? O Iago vai falar um pouco dessa medida de viscosidade, mas é um fator-chave, porque o que acontece? Ele vai se gelatinizando, vai formando um gel, vai formando uma estrutura sólida. Eu deixei alguns textos a mais aqui, igual está aqui, um pouco repetitivo, mas até mesmo para na hora da gente estudar o material, a gente ter esse suporte aqui, e caso não consiga ver a aula toda, a gente tem um material com um pouco mais de conceitos detalhados, né? Aqui um exemplo, né, que eu estava comentando com vocês, né, de materiais híbridos, por exemplo, onde você tem um aprisionamento de moléculas orgânicas, ou enzima, ou proteína, né, dentro de um reticulado inorgânico, pode ser de sílica, por exemplo, usa-se muito, né, a sílica gel, o silício nesse processo, além dos metais que nós vamos falar, que formam os alcóxidos. Então, você tem aqui as etapas exatamente, inicia ali a formação do sol, né, da solução, depois você incrementa ali uma partícula, uma proteína, ou uma enzima, enfim, o material orgânico que você queira aprisionar, né, você tem o crescimento do retículo, e ele vai e aprisiona totalmente essa molécula, né. Achei isso aqui super explicativo, didático, assim, para a gente entender, né, como você faz esse aprisionamento. Né? E aí a gente, já trazendo aqui para a parte de fármacos, né, você tem essas cápsulas que a gente tem de medicamentos, né, muitas vezes elas têm exatamente essa combinação híbrida. Você tem uma cápsula ali orgânica que aprisiona um composto, um elemento inorgânico, né? Ou até mesmo minerais quelados, por exemplo, zinco, cálcio, que a gente toma, né? O famoso ômega 3, né? Você tem uma matriz gelatinosa, uma cápsula gelatinosa, e você aprisiona ali o fármaco que você quer, enfim, tratar ou compensar no organismo. E aí, lendo um pouco sobre isso, né, assim, é muito interessante que eles estão chamando de medicina de precisão, né, onde você tem a dose necessária de um medicamento e você usa a vetorização de fármacos. Achei bacana demais isso, porque você usa uma membrana, e nessa membrana você coloca ali um determinado, uma vetorização, né, que vai permitir com que aquele medicamento, aquele fármaco, ele possa ir preferencialmente para um órgão que está danoso, que está doente, ou enfim. Então, a medicina evoluindo muito nessa parte, tanto na parte de biomateriais, como nessa parte de fármacos. Biomateriais, principalmente produção de gel para enxerto ósseo, né? Você tem um polímero, você usa um polímero ali com os minerais, e você coloca aquilo no local onde foi feito a cirurgia. Eu acompanhei isso relativamente de perto, pouco tempo agora,
minha filha fez uma cirurgia de coluna, e o médico usou exatamente um gel com polímeros numa região para que o organismo fosse regenerando, né, e absorvendo ali, ela tivesse em poucos dias um fortalecimento da base da coluna. Bom, seguindo, é, seguindo aqui do processo, saindo um pouco ali dos conceitos, mas do processo em si, você tem aqui desse lado esquerdo, que é uma figura do Carter, né? Você tem ali ele mostrando uma solução dos metais alcóxidos, mostrando o processo tanto do Sol em solução, né, que através do processo de hidrólise e condensação, que a gente vai falar ainda pela frente, formando um gel polimérico, né, e o lado direito, umas partículas de suspensão formando um gel particulado, né. Todos eles passam por processo de secagem, né, aqui desse gel, e depois, se você quer ter materiais carbono, isso que é muito legal, né, você quer ter materiais orgânicos, você tem que controlar essa temperatura aqui, para você não queimar, conforme falamos, né, se não queimar os orgânicos. Do contrário, lá nos processos convencionais, você iria eliminar todos os orgânicos. Ou, se não, o objetivo seu é realmente eliminar os orgânicos, nessa fase, e ficar só com os inorgânicos, só com o pó dos seus óxidos, né, de titânio, de alumínio, enfim. Então, você faz o processo de queima e tem um material nanométrico, que é isso que é importante, a gente tem em mente, né, a produção de materiais nanométricos. Então, a gente discutiu um pouco, né, assim, você pode fazer por outra rota? Pode, você pode moer materiais para obter aqueles óxidos, mas você não vai chegar no tamanho, né, nos nanopartículas de 10 a 2 nanômetros, que é super importante para a engenharia de materiais hoje, né, supercondutores, os pós, as fibras, os filmes, os monólitos, os mesaporos, né. E do lado direito, né, uma outra figurinha aqui que eu achei um pouco mais didática do que o Carter, mas eu quis ser fiel aqui um pouco ao Carter também. Ele mostra exatamente as partículas em solução, ou as macromoléculas aqui do lado direito, formando os polímeros, e o gel, né, os véus poliméricos e os particulados, e através de processo de secagem, vocês formam esses materiais que eu comentei, e se você sinterizar, você vai formar as cerâmicas e os vidros. Estou indo muito rápido, pessoal? Tudo tranquilo aí? Tá ótimo. Fica à vontade, os químicos aí. Tá indo muito bem. Legal. Bom, eu ia dar o gancho aqui nesse slide para falar o anterior, mas né, esses materiais xerogel e aerogel são materiais de extrema aplicabilidade, né? O xerogel, você obtém um material, um ambiente, por exemplo, a temperatura ambiente, ou em estufa de até 100 graus, aonde você tem o resultado desse processo são blocos sólidos, com densidade extremamente baixa, e várias outras propriedades notáveis, como excelente eficiência quanto a isolantes térmicos e elétricos. Bom, desculpa aqui, eu fiz uma confusão aqui. Na verdade, eu mudei o aerogel para cima, por quê? O aerogel vem do processo de hidrólise e condensação, passa pela gelatinização, né? E você colocando em condições supercríticas, né, você forma exatamente esse aerogel, que é um material formado em condições supercríticas, né? Ele tem ali uma capacidade, uma porosidade altíssima, né? São excelentes isolantes térmicos e elétricos, usados para forros de geladeiras, de freezers, usados em processo em espaçonaves, né, ônibus espaciais, enfim, pesquisa espacial feita pela NASA, então a gente vai ver aqui na frente. E o xerogel é um material produzido em condições brandas, ou a temperatura ambiente, ou ali na estufa a menos de 100 graus, né, que aí ele já é uma estrutura modificada, que tem uma enorme contração e uma diminuição da área superficial e do volume dos poros, né. Então, ele não é simples de ser obtido, tem que ter um controle, né, porque quando você tira, né, o processo, você tem que retirar o líquido, né, e ali vai formando poros.
Então, dependendo da velocidade, você tem craqueamento, você pode danificar, ele pode ser danificado ao longo desse processo. É exatamente essa aplicabilidade do aerogel que eu gostaria de trazer para vocês, que, por exemplo, a Stardust, que é uma nave espacial, né, da NASA, que ela é dedicada a explorar, enfim, coletar materiais, né, do espaço para estudar a vida extraterrestre. Quer dizer, olha a aplicabilidade, olha a nobreza desse negócio. Você está estudando um material, uma rota de processo inventada por os nossos colegas lá químicos, né, inicialmente, que nos dão hoje condições de capturar materiais, tanto no espaço, que é do lado esquerdo, quanto à direita, vocês estão vendo, coletar analisar rocha em Marte, né? Isso aqui, para um geólogo, é um sonho, né? Você ter um equipamento, um veículo não tripulado, que seja, mas que está coletando amostras no solo de outro planeta. Puxa vida, então, é um sonho maravilhoso. Eu acho que a gente tem que olhar para esse método e pensar, trazer para nossa reflexão, para cada trabalho que a gente está fazendo, se não cabe, né, um estudo, né, com essa rota, né, assim, será que existe? Então, é isso, esse slide tem esse objetivo, pessoal, talvez da gente pensar que o mundo está tá encarando com tanta dificuldade e está tudo tão difícil as pessoas se interessarem por conceitos, pelos estudos, né, vamos dizer assim, pela ciência, parece ser tão dolorido, né, e eu acho que a gente tem que reverter esse conceito, tem que pensar um pouco diferente, né, como vai ser triste a gente passar nossa vida inteira embora desse planeta e a gente não tomou conhecimento do que já se conhece aqui, né? Já se tem aqui de conhecimento. Então, mais uma forma aí da gente encarar conhecimento como algo prazeroso, né? Não é isso. Bom, seguindo a sequência aqui dos slides anteriores, esse processo ele envolve aí etapas, né? Que desde a mistura lá do Sol, ele permite você ter moldagens ali, que é o item 2, você já moldar na forma que você gostaria que sua cerâmica, que seu vidro, ou que seu produto final esteja, ele permite isso, né? Já falamos da gelificação ou gelação, que alguns autores trazem, o envelhecimento, que é o tempo, né, essa barra aqui, ao longo do X é o tempo, e o I na vertical do Y é a temperatura. É o tempo que é importante, envelhecimento, que é um termo técnico, né? Secagem, secagem e a densificação. O Iago vai falar um pouco também disso aqui, então, enfim, estou com tempo. Bom, falando do histórico, então, os químicos certamente conhecem, né? Acho que ele é o pai da química coloidal, que é o Francesco Celmi, que é um italiano, né? Foi um precursor aí nesses estudos, né? Ele usou ali uma solução de cloreto de prata, né? Disperso, e aí ele observou que ocorria exatamente a precipitação dessas partículas, né? Com a posterior formação dos sóis do azul da Prússia, né? Então, começou a dar atenção para essa química coloidal, essa que virou aí o que se tem hoje. O J.J. Elberman, que é um francês, também foi o primeiro cara a observar a reação lenta do TEOS, que é o tetraetil ortosilicato, que é muito usado, que é a base de silício, né? Muito usado aí na produção de sílica gel e nesse processo como um todo. O Kistler, que é um químico e engenheiro americano, né, que foi conhecido pela introdução exatamente do aerogel, que nós citamos atrás aqui nesse slide, onde eu fui aí, digamos, fiquei empolgado aí com a questão do estudo científico, né, produzindo materiais aí com 95% de porosidade, né, imagina só naquela época, né. E aí tivemos também a sequência da Scott Glass, lá na Alemanha, né, que desenvolvendo camadas delgadas de óxido sobre vidros, né,
e o desenvolvimento da primeira patente, em 1943, que é o processo de formação de filmes de silicato, obtido através do deep coating, né? Um processo aí de criar uma camada, né? Uma proteção ali em um objeto. As patentes, é interessante esse termo de patente, porque, apesar da primeira aqui ter sido na Alemanha, diversas depois dela vieram e são americanas, né? Naquela época, os Estados Unidos estavam sempre, mas naquela época, então, pós-guerra ali, os Estados Unidos tinham um incentivo muito grande, né, em levar os químicos, os engenheiros, os cientistas para lá. Então, e aí a Europa, a Alemanha, principalmente, no caminho totalmente inverso, né? Um pouco antes da guerra ali, da Segunda Guerra, principalmente, com a perseguição dos judeus, enfim. Então, é impressionante o número de patentes dos americanos que vieram depois disso, tá? Ronaldo, me permite só fazer uma pontuação aqui. A gente, no próximo seminário, sexta-feira, a gente vai ter né, um tratado tema aí de filmes finos, né, a técnica de deep code, na próxima sexta. Ah, legal, legal. Bom, aí em 1970, aí, a coisa desenvolveu bastante, né? Ouvidos componentes diversos e controle da taxa de hidrólise e de condensação. O professor Saka, de 70, e o professor Schmidt, de 80, né? Também deram grandes contribuições para a literatura, sendo o Schmidt, professor Schmidt, que eu acho que é um alemão, veio com os nanocompostos orgânicos e inorgânicos, né? Possibilidade de produzir materiais híbridos. Um pouco do que eu comentei com vocês anteriormente, né? Bom, depois disso tem vários, né, gente? Tem vários estudos, várias contribuições, mas, enfim. Aí, bom, não poderia deixar de falar um pouquinho aqui também, parar um pouquinho, para quando entrar nos alcóxidos, a gente ter passado aqui pela química orgânica, né? Sabemos que a química orgânica trata, né, principalmente do carbono, quando a gente pensa em química orgânica, são o elemento carbono, mas também o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, eu acho que o enxofre também entra nessa condição. E essa química, né, esse ramo da química tão importante, ele está ali amparado, digamos assim, né, pelo postulado de Kekulé, né? Nós tivemos outros anteriores, aí 2 ou 3, que depois o Kekulé foi, digamos, consolidou, né, criou os conceitos de forma mais coerentes, né? Então, o carbono apresenta 4 valências, ele é tetravalente, os átomos de carbono possuem capacidade de formar ligações entre si, formando cadeias grandes, imensas cadeias, né? Isso é notável e bem importante, né? O átomo de carbono pode formar uma ou mais valências quando ligados entre si. Em todas as cadeias, a quantidade de ligações covalentes do átomo do carbono é igual a 4. E, obviamente, ele tem aqui ligações simples, que é um conceito importante, duplas e triplas, né? Que aqui a gente tem a saturação do ligação dupla e a insaturação da tripla, sendo que a simples, os químicos chamam de saturado, não é isso? Além disso, não vou ser exaustivo aqui, mas a gente segue, né, essa nomenclatura da IUPAC, né, que é uma associação internacional que rege, enfim, que organiza, porque é o seguinte, né, cara, a química é um negócio muito doido. Talvez a gente se afaste um pouco da química, muito em função da nomenclatura, né? E química os químicos, eles são assim, né? Eles são meio alquimistas, né? Assim, eu ia falar bruxo aqui, mas eu acho que vocês iam brigar comigo, então vou falar alquimistas, assim. Então, durante muito tempo, inclusive, esse processo Sol-Gel, ele ficou só ali com os químicos. Os caras trabalhavam ali entre eles, tal, não tinha muito. Depois que a coisa foi crescendo, né? E aí, assim, esses materiais, outros profissionais começaram a trabalhar com isso. Mas, assim, são conceitos importantes a gente ter isso, além das ligações simples, duplas e triplas, né? O que rege, né, o prefixo, o composto inicial, que é exatamente o MET, contém um carbono na estrutura, que nós demos aqui o metano, CH4,
o et, você vai ter dois, né? 2 carbonos, e assim sucessivamente, né? O infixo aqui da saturação, o an, o an é exatamente a ligação. Gente, pode me ajudar aí, tá? A ligação simples, né? O en já é a ligação dupla, né? E o in a tripla, não é isso? Ô, Gabriele, pode me ajudar. É isso mesmo. Tá certo. Tá bom. Tá, pessoal? De novo, tá aqui para a gente ter material de suporte também, mas o importante nesse processo Sol-Gel é a gente conhecer exatamente a definição dos alcóxidos e precursores, né? Que são esses elementos metálicos ou não metálicos, né? Que tem uma forte interação de polarização com a ligação oxigênio-elemento, né? Então, você tem ali uma fórmula geral, né? O MORZ, onde M é exatamente o metal que você quer, e aqui tem uma lista de alguns metais, né, que se combinam aqui nessa cadeia, e o R é uma da cadeia alquila, né, tá? Aqui, de novo, a gente tem a repetição dos conceitos que a gente viu ali, com CH3, né, com o metóxido, ele tem aqui o R, porque exatamente ele está entrando aqui o metal, nesse caso aqui ele é o boro, aqui o silício, que não é um metal, obviamente, né, mas tem aqui o titânio, alumínio, entre outros, tá? O ítrium, o ferro, né? O cálcio, o zinco, por exemplo, coloquei aqui uma colazinha para mim aqui, o zinco e o titânio, a combinação dos dois também permite a formação desses alcóxidos, que são os precursores. Então, lá no processo, lá atrás, você precisa de um solvente, você precisa de um alcóxido, que vai ser o elemento-chave ali para você formar seu material, né? Você tem que ser de titânio, você tem que promover lá nitratos ou cloretos, né? Enfim, com aquele elemento, para você obter no final o material que você precisa. Aqui, ô Iago, já é a sua vez agora? Acho que é, né? Já. Pô, já estou empolgado aqui, já ia passando, cara. Pode, você quer parar agora, professor, ou quer a gente falar no final? Não, Acho melhor. pode continuar, tá, tudo bem. Tá bom. Então, Vamos pessoal, lá, Iago. dando sequência aí ao nosso seminário, falar um pouquinho agora sobre o processo de preparação, né, do processo Sol-Gel, que basicamente são 3 etapas, né? A conversão do sol em um gel e a conversão do gel no produto final. E, no caso, ocorre através da hidrólise e condensação do material, né, do sol, desculpa, gente, o sol, ele é transformado em gel através da hidrólise e condensação, que o Arnaldo comentou um pouquinho aí, e através da queima e da secagem, a gente obtém o produto final, né, o óxido. Então, dando sequência, o processo se dá através das escolhas, né, dos precursores, que o Arnaldo comentou um pouquinho, vou aprofundar em breve, a preparação da solução precursora, a hidrólise, condensação e o processo de secagem e queima. A escolha dos precursores se dá para formar a estrutura final do material, do nosso óxido, né? Geralmente são... Pode deixar aí o Arnaldo, por favor. Eu não cheguei... vou pedir para você passando, que aí não precisa mudar aqui para compartilhar. Mas, então, os precursores são compostos que são utilizados para formar a estrutura final do material. Eles geralmente são alcóxidos metálicos, né, como o Arnaldo comentou também, e são os TEOs, né, o tetraetilortosilicato, uma palavra difícil para mim de falar, um trava-língua. Bom, e normalmente são materiais orgânicos, né? O próximo passo é a solução precursora, que os precursores são dissolvidos em solventes, em um solvente adequado, geralmente orgânico, e como, por exemplo, o etanol ou o isopropanol. E após isso vem a parte da hidrólise e condensação, que é onde
a mágica acontece, né? A hidrólise, ela é uma reação de grupos, né, alcóxidos, dos precursores, que reagem com a água, formando a hidroxila, ou OH. A hidrólise, ela é catalisada por ácidos ou bases durante a reação, dependendo das condições desejadas para a formação. E a adição da água, ela é precursora e inicia a hidrólise, que é o processo que a gente está falando agora. No caso, a adição da água resulta na quebra das ligações do alcóxido e libera os álcools, né? E, em sequência, vem a condensação, que é a etapa que os grupos da hidroxila, formados durante a reação, durante a hidrólise, reagem entre si, para formar as ligações químicas do nosso gel. Geralmente, são ligações covalentes. Essa reação de condensação, ela é responsável pela formação da estrutura tridimensional do gel. E a condensação pode ser promovida por calor, como o Arnaldo comentou anteriormente, ácidos ou bases, dependendo das condições do processamento que a gente desejar, né, durante o processo. Pode passar, por favor, Arnaldo? Opa. Bom, como eu comentei, né, a reação de hidrólise, a gente tem um exemplo aqui do com o radical somado à água, formando o hidróxido e o álcool. E na reação de condensação é onde a gente tem a tridimensionalização, se eu posso dizer assim, né, da estrutura do nosso gel, através das ligações. Pode passar, Ana, por favor. Desculpa, gente. Bom, o processo de transição sol-gel, nessa etapa a gente tem um ponto-chave, que é a viscosidade, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente também, que ele refere-se à transformação do Sol, através que é o Sol, né, que é uma dispersão coloidal, o Arnaldo comentou também anteriormente, das partículas em um líquido, em um gel, que é uma estrutura sólida tridimensional, que ocorre depois da condensação, né? Essa transição, ela ocorre por meio de etapas de gelificação e reticulação. A formação do Sol é através de partículas sólidas, nanométricas, em um líquido. Essa partícula, ela pode ser partículas inorgânicas, como os óxidos metálicos, ou partículas orgânicas. E essa formação do Sol, ela pode ser obtida por diferentes métodos, né, como a hidrólise dos seus percussores, como eu comentei anteriormente, ou a dispersão mecânica. A gelificação nesse processo, ela é um processo crucial também, né, que é onde se transforma o Sol em gel, uma estrutura sólida tridimensional. Esse processo de gelificação, ele ocorre por polimerização, onde ocorre a reticulação das partículas dispersas, né, no Sol. Na figura 22, né, que está na tela aí, a gente pode ver a exemplificação dessa reticulação, desculpa, gente, na reação de polimerização, onde há a formação de ligação química entre as estruturas, formando uma estrutura tridimensional sólida e que se torna estável, né? E essa reticulação, ela pode ocorrer por diferentes tipos de reações químicas, né? Através da condensação, polimerização ou cross-linking. Pode passar, por favor, Arnaldo. Bom, falando um pouco da viscosidade, né, que é um processo crucial também no processo de formação do gel, a viscosidade, ela é um fator importante e influencia e determina várias variáveis no processo. Ela é responsável pela estabilidade no Sol e pela
pela obtenção das características finais, né, do material. Ela é diretamente afetada pela formação do gel. Então, quando a viscosidade do material é muito baixa, as partículas dispersas têm maior mobilidade no material, no ambiente, e elas podem se aglomerar ou sedimentar antes de ocorrer a reticulação. Então, isso pode acabar resultando, né, numa estrutura menos densa do material e o material tem uma densidade menor e, por consequência, uma menor estabilidade. Mas também uma viscosidade muito alta, ela pode dificultar, né, as moléculas, as partículas de se locomover e se colidir, né, dificultando a formação da estrutura tridimensional do gel. Bom, existem dois tipos de viscosidade, né, no caso do processo sol-gel, que é a capilar e a rotacional. Né, duas formas de medir. Pode passar, por favor, o Arnaldo. Bom, que no caso é através da utilização de viscosímetros, né? A gente tem... Arnaldo, volta um slide, por favor. Se a gente comentar, a figura 22 é o exemplo de um viscosímetro, né? Onde o líquido é puxado, né? Onde a gente tem a adição do líquido, que de forma a atingir os níveis A e B e C, aliás, desculpe, e o líquido é puxado pelo lado esquerdo da figura até os níveis acima do nível A, na parte superior, né, do lado esquerdo, de forma que fique acima do lado... Gente, desculpa, confundi aqui. De forma que o lado esquerdo fique superior ao lado direito, no caso, a linha C. Para medir o tempo que o menisco esquerdo passa entre as marcas A e B, para a gente obter a viscosidade do material. Agora pode passar de novo, Arnaldo, por favor. E esses são os dois métodos, né? O método capilar, onde a gente tem o coeficiente do viscosímetro, que é o K, a densidade do líquido, né, representada pelo ρ, né? Aqui ficou um R, mas é o ρ. E o T é o tempo do fluxo. Quanto no modelo rotacional, a gente tem a constante também do instrumento, que ela é obtida com a calibração do viscosímetro. Temos o θ, que é o ângulo de rotação, e temos também a velocidade angular do cilindro rotativo e a altura do líquido em contato com os dois cilindros, que no caso é o mesmo viscosímetro da imagem anterior. Pode passar, por favor, Arnaldo. Bom, agora nós estamos falando um pouquinho do processo de secagem e queima, que são etapas subsequentes, né, no processo de formação do gel. Essas etapas, a etapa de secagem e queima, elas visam remover o solvente residual e as espécies orgânicas presentes no gel, promovendo a consolidação da estrutura cerâmica. A secagem envolve a remoção desse solvente, geralmente por evaporação. Ela pode ser feita a uma temperatura ambiente ou por meio de um processo controlado de secagem em estufa. O processo de secagem, durante a secagem, né, o solvente ele evapora gradualmente e deixa para trás uma estrutura sólida, composta principalmente pelos precursores cerâmicos. E após a secagem ocorre a etapa de queima, ou sintetização, onde o gel se transforma em um material cerâmico sólido. E a queima envolve o aumento da temperatura gradativa do gel até uma faixa onde as reações químicas ocorrem para promover a consolidação da estrutura do gel, a estrutura definitiva, né, na verdade, do material cerâmico após a queima. E durante esse processo de queima pode ocorrer a decomposição completa dos precursores originais, orgânicos, ou a transformação dos precursores inorgânicos em fases cerâmicas estáveis.
E a temperatura da queima vai variar de acordo com a composição química do gel e das propriedades desejadas do material final cerâmico. Geralmente a queima é realizada em um forno, onde a gente consegue controlar, né, de forma eficaz a temperatura, e permitindo que o gel seja aquecido gradualmente, até que a temperatura adequada e mantido nessa temperatura por um período determinado, a fim de se obter o material cerâmico final. Na tabela 22, né, que está na tela, tem os tipos de gels, né, que o Arnaldo comentou um pouquinho anteriormente, né, que são o aerogels, xerogels, cenogels, criogels e vapogels. Você consegue fazer essa variação do tipo de gel de acordo com a etapa de secagem. De gel tem um tipo de secagem que afeta a sua microestrutura, né? Por exemplo, o aerogel tem uma porosidade de 95%, né? Enquanto você pode fazer o xerogel com essa variação de temperatura, com a secagem natural, evaporação natural, e obter um material diferente, com uma densidade menor e com a porosidade menor também. Pode passar, por favor, Arnaldo. Falando um pouquinho agora sobre o processo de caracterização dos aerogels, a gente tem algumas formas, né, de fazer a caracterização, e essa caracterização permite a gente compreender e avaliar as propriedades do material, né, obtido aí durante o processo. São diversas, né, análises que a gente pode fazer. Coloquei o quadro do livro, né, do Carter, para exemplificar e demonstrar que são 5 características, né? Características, não, processo de caracterização. A primeira é a elipsometria, onde a gente Alô, estão me ouvindo? Pessoal, tô ouvindo. Acho que o Iago que tá com... Tô morrendo, né? Eu tô ouvindo aqui. Tô aqui. O Iago. Pode estar A internet cortando um dele. pouco. Entrou no túnel, né? Então, Aqui de volta. Você quer continuar, não? Para não tomar muito tempo. podemos. Tá terminando? Como é que é? Tá terminando. Não, tem... O Iago saiu. Estamos 30% lá. Bom, Aí vamos ele continuar voltou. aqui. Iago Voltou? voltou. Agora sim. Ah, estão me ouvindo? Você entrou no túnel aí? Desculpa. Né? Vocês me Pode ouviram até que começar de parte? novo aí. você começou a Tá falar picando. do... Então, Tá picando aí, né? Ficou ruim aí, de repente você saiu de vez. Iago? Ah, não, tá me ouvindo? Oi, eu tô aqui. Ele morreu de novo. Caiu de novo? Ele saiu de novo. Tá. Mas eu acho que Vamos lá, fala aí. o importante aqui é a gente entender que tem métodos, né, para esse tipo de caracterização do sol gel. São várias técnicas ali que cabe um curso inteiro, né? Assim, existe até a ideia, né? Semestre passado, o professor comentou de se ter uma disciplina para abordar esses testes de caracterização, não só para o sol gel em si, mas para os materiais como um todo. Seria simplesmente importante. Aí a gente tem aqui os métodos, eu não vou
Iago, voltou? Voltei. Correto. Desculpa, internet, sei lá. Olha lá. Mas voltando do início de novo, né, nos processos de caracterização, a gente tem a elipsometria, né? Eu não sei se vocês ouviram, caso eu estiver repetindo, desculpe, Não pode falar. mas que mede a espessura e as constantes ópticas dos filmes. Temos a espectrometria, né, de infravermelho, que é o Raman, onde a gente, através das frequências vibracionais das ligações químicas, a gente identifica qualitativamente e quantitativamente as ligações dos grupos funcionais, os compostos e as ordens estrutural e de transição de fase. É usado para mudanças químicas durante a gelificação, secagem e queima. E temos também a espectrometria de ressonância magnética nuclear, NMR, né, ela mede a interação entre os momentos magnéticos nucleares em átomos na amostra com ondas eletromagnéticas de radiofrequência. E é utilizada para cinética de polimerização, evolução temporal de espécies condensadas, etc. Temos a microscopia eletrônica de transmissão, e é usada para medir a cristalinidade e identificação de fase por difração, e é usada para transformação de materiais amorfos em cristalinos durante a queima. Bom, e temos também, por fim, a difração de raio-x, onde a gente identifica a cristalinidade da fase e obtém informações microestrutural do material. Pode passar, por favor, Arnaldo. Deixa eu pontuar um pouquinho aí. Olha só, gente. Isso aí é um quadro muito pobre, viu? Vou falar a verdade para vocês, porque isso aí é uma síntese, né? Existem várias outras técnicas que dependem de que material que você quer, quais os objetivos que você tem, né, para processar aquele determinado material, né? Dos problemas que você quer abordar. Então, você tem diferentes técnicas que não se limitam só a essas que estão aí, porque isso aí são só são poucas, né? Na verdade, a gente precisa de técnicas muito variadas, na verdade, tá? Então, assim, isso aí é só para ter uma ideia do que se faz, né? São as mais básicas, né? Então, a gente diria que eu classificaria essas técnicas aí em análises morfológicas, que é a parte de microscopia, né? Caracterização estrutural, né? E vibracional, né? A parte estrutural e vibracional, elas estão amarradas, né? Que é a parte de fração de raio-x, difração de elétrons, que é um acessório, né? Dentro da microscopia de eletrônica, né? De transmissão, de Fourier e de Raman, né? E tem análises químicas, né? Você pode ter também absorção de raio-x, XPS, XPS é a espectroscopia de fotoelétrons por raio-x. A gente tem um acessório do microscópio de varredura e de transmissão, é o EDS, né, que é a espectroscopia de dispersão em energia. Tem o WDS, que é dispersão em massa, né, que é mais aplicado para elementos leves, né, então a gente consegue quantificar. Tem a parte fluorescência, vou ficar até amanhã falando aqui de técnica aqui para vocês. Então, tem muita coisa aí importante, né, que isso é só para ter uma ideia. Como o Arnaldo falou, talvez aí para o próximo semestre a gente tenha aí uma, não obrigatória, mas só sobre técnicas de caracterização, as mais importantes para a gente se localizar, tá bom? Ok. Beleza. Manda ver aí, ó, terminar. Pode passar, Arnaldo, por favor. Opa. Passei. Ele morreu de novo. Iago. Né, está lento aqui.
Mas aí já falando um pouquinho mais sobre... Acho que não vai rolar não, hein? Arnaldo, você não quer terminar não, para a gente Só, né, concluir? a gente tem Podemos. os pós, né, que podem ser Iago, obtidos acho que não tá rolando não, Iago, tá difícil, hein? do processo, né? De jeito aqui, a gente Estão não me vai ouvindo? conseguir terminar hoje não. O que você consegue, Arnaldo? Você, né, junto com o cunhado, vocês fizeram? Tá, sim. Aqui mais falando um pouco, né, entrando um pouco nos produtos em si, da obtenção desse processo Sol-Gel, né, dos pós, por exemplo, né, que usa alcoóxidos metálicos, ou combinação de alcoóxidos e sais metálicos, né, uma mistura realizada em nível molecular, conforme comentei, os pós são quimicamente homogêneos, né, então quer dizer, você consegue produzir ali materiais altíssima pureza. Revestimentos e filmes, a gente vai ter também seminários abordando um pouco mais a questão de filmes finos, né, que a Paula, Não, o Paulo. Paulo, desculpa, A Paulo, A Paula e a Geilson. É, Paulo. mas eu tô lembrando, Ô, hein, Paulo, ó, tá duvidando, hein? Revestimentos cerâmicos, né, que pode ser usando esse método, né, através do processo formado em imersão, que é entendi que o deep coating é um processo de imersão, rotação de pulverização e abaixamento, né, e aí você tem o Carter, mais uma vez, trazendo os exemplos para a gente. Produção de fibras, tem uns vídeos super interessantes no YouTube mostrando essa posição de fibras, processo de extrusão, né, que envolve alguma temperatura. Então, aqui também de vidros, que você pode usar vidros sintetizados, né, pelo processo Sol-Gel, e cerâmicas monolíticas, que são blocos, né, blocos maiores não, blocos únicos, digamos assim, monólitos, né. Bom, aqui fala um pouco das partículas em filme de Sol-Gel, um pouco ali do tempo, né, você tem ali a mudança na microestrutura, né, os nanopartículas de silício ali, tá, de uma matriz de vidro. As vantagens que a gente falou um pouco ao longo aí, né, das motivações desse método, né, que pode ser preparado em baixas temperaturas, obtenção de materiais de alta pureza, né, permitindo aí pós cerâmicas como vidros, permite controle, homogeneidade do produto, né, se está ali uma condição controlada, obter cerâmicas na forma definitiva, desde as primeiras etapas de fabricação, conforme eu comentei naquele quadro, né, se você quer criar moldes, você já pode ali, desde o início, você já obtém o formato da sua cerâmica, as características físicas, como distribuição e tamanho e volume dos poros, você controla isso, né, produzir nanocompósitos, com certa facilidade, ou talvez nanocompósitos são só possíveis a partir do processo Sol-Gel, né, meio que o contrário, né, quase que você só consegue através do processo. E produzir materiais híbridos, que eu já comentei também bastante. A desvantagem, talvez, custo da matéria-prima, dependendo do que você vai trabalhar, né, materiais extremamente... Isso aqui é meio controverso, tá? Tem inclusive, achei materiais falando que não, peraí, sim, na verdade é uma vantagem, você pode usar ali matérias-primas diversas, mas a gente está buscando ser fiel ao Carter aqui em algumas situações que tem que decidir. Terminologia bastante confusa, que eu falei lá, a questão dos químicos ali, Deixa eu pontuar um pouquinho. Eu vou dar minha opinião, tá? Eu acho que o Carter está certo. sei. Claro. Uhum. Acabei, tô fazendo compra agora da Sigma. Sei. Ou duas coisas, né? Às vezes não é que é caro, é a gente que é pobre, né? Aí, Exato. Dependendo do material que você vai produzir, ele vai te dar um retorno também enfim, né? Só para ter uma ideia, deixa eu só pegar um valor aqui para você ver. Ele até tem uns valores lá, mas eu fiquei na dúvida se poderia estar desatualizado. Não, quer ver? Vou dar um exemplo aqui.
Uhum. Você mostrou ali o isopropóxito de, né, vários isopropóxitos, né? Por exemplo, isopropóxito de titânio, tá? 2 litros. Na verdade, né, é um frasco de 2 litros, Hum. tá? Com uma pureza de 97% só, tá? Na Uhum. Sigma hoje está saindo por R$ 1.280, 2 litros. Caraca, É. $200. Aham. Etileno glicol, tá? 1 litro, tá? 600, que é um polímero que a gente também pode usar aí fazer a gelificação, né? R$ 696 o pote com 1 litro. Dá uma ideia de, quando a gente quer fazer soluções, né? Por exemplo, nitrato de zinco. Meio quilo de nitrato de zinco, R$ 538. Né? 10 gramas, óxidos, olha só, 10 gramas de óxido de índio. 10 gramas, tá, gente? 10 gramas de óxido de índio, IN2O3. R$ 894. 10 gramas. E curiosidade, isso vem de quê? Da China? Cara, rapaz, sinceridade, não sei nem. Não, mas não sei, mas aqui não é feito, não. É possível, né, Os cara? químicos aí sabem dizer aí, a Sigma, né? A Sigma é a Aldrich, é a Alpha Ezer, também tem vários fornecedores, mas a Sigma acho que é a Merck, né? Que é mais frequentemente acessada, né? Então, não sei onde que ela produz, não. Mas provavelmente, né? Provavelmente. Olha só, os caras hoje em dia, eu tava vendo, né? Vai ter um seminário a respeito de células de combustível, né? Em estado sólido, né? Usam lítio, né? 85% do processamento de lítio no mundo é da China, e ela não produz, não tem reserva de lítio, né? Uhum. Mas assim, ela é Compra. estratégico para ela dominar a tecnologia, entendeu? É. Ela não investe, né, nem faz uso, né? Não precisa daquele montante, mas é estratégico para ela ter a tecnologia, né? Uhum. É. Bom, E aí, bom, além disso, os longos tempos de processamento, que pode ser uma desvantagem, e redução de volume e presença de rachaduras, conforme eu comentei lá, principalmente no Gerogel, né? Aplicações, nós falamos bastante, assim, bom, tentei exemplificar um pouco, né, produção de biosensores, né, como biomateriais, por possuir elevada seletividade com relação a um determinado analito. As cerâmicas, nós já discutimos, materiais híbridos à base de sílica, já discutimos também, isolantes térmicos e acústicos, né, que é importante, acústicos principalmente, filtros, supercondutores, né, revestimentos híbridos anticorrosivos, vidro para contenção de rejeitos radioativos, né, numa usina radioativa, acho que isso também é aplicabilidade fantástica, né, membranas cerâmicas empregadas nas indústrias químicas, farmacêuticas e alimentos, encapsular moléculas biológicas e matrizes inorgânicas também, comentamos, enxerto de osso, liberação de fármacos, de enzimas, proteínas, etc. Cimentação ali na odontologia também, na restauração e forramento de dentes, tem a sua aplicabilidade, tá? É isso, pessoal. Tinha que ter um fim aqui, mas é um backup. Então, chegamos ao fim aqui do nosso seminário. Se vocês quiserem saber o que estava no backup, era aqui uma tabela periódica, porque eu sei que o professor Hugo sempre recorre a ela. Então, ela estava aqui, mas qualquer coisa é só mudar o link e buscar na internet também. beleza. Mas valeu, obrigado aí pelo Obrigado, né? tempo de vocês. Se alguém tiver aí alguma pergunta para fazer, fica à vontade. O Iago tá vivo aí? Tô vivo, gente. Desculpa a internet aí. De boa. Bom, eu comentei a respeito, né, ao longo não tenho nenhuma pontuação para fazer agora, não. Importante colocar só mais uma coisa para encerrar, é que existem muitas derivações, né, dessa técnica, tá? Então, né, tem técnicas que são modificadas, né, que dependem também do propósito que você quer, do material que você quer obter e tal, tudo mais, né?
Em escala nanométrica, né, existem outras técnicas para a gente preparar, mas todas elas são químicas também. Só o gel, ela é muito, muito usada, né? A gente tem, por exemplo, coprecipitação, a gente tem autocombustão, também dá para falar de diferentes outras técnicas, rotas químicas de se obter esses materiais em escala nanométrica, né? Hidrotermal com micro-ondas, assistido por micro-ondas, solvotermal, né? Tem diferentes técnicas. O hidrotermal você usa né, você tem uma solução, você adiciona um agente mineralizante que que promove a precipitação do material que você quer dentro do solvente, né? E aí você centrifuga e lava o precipitado, né? E depois faz algum outro tratamento térmico. Também é muito, muito prático, muito usado, né? Mas, enfim, a gente não tem condições de falar de tudo aqui, mas é um universo muito rico, né? E esses materiais, uma vez que a gente tem eles nanométricos, a gente pode associar eles, né, como compósitos em outros materiais. Uma coisa, por exemplo, como muitos desses caras aí têm. Um exemplo primeiro é prata, nanopartículas de prata, que coloca, né, faz um tratamento apropriado para associar em tecido. Prata tem a propriedade antimicrobiana, né? E aí é super interessante, por exemplo, em roupas, né? Em material hospitalar e tal, tudo mais, é usado, associado também em não só nanopartículas de prata, né? Por exemplo, cânulas, né? Eu não sou especialista nisso e nem gosto, mas eu vou falar aqui, né? O pessoal que faz hemodiálise, né? Às vezes aquele cara que tem um problema e fura aqui a traqueia e fica com aquelas cânulazinhas lá, né? Dá uma agonia só de pensar, né? Mas o pessoal que faz hemodiálise, ele não fica furando todo dia, duas vezes, às vezes na semana, pra fazer. Ele deixa o negócio aberto lá. E aí fica aquela cânula plástica lá, né? Que é um corpo estranho, aberto, é um machucado, né? E aquilo ali pode infeccionar facilmente se você não cuidar e tal, tudo mais. Então, os caras associam ali ao plástico, né? Do material desse caso, partículas que tem essa ação antimicrobiana e facilita a vida do cara, né? Que tá usando, né? Exemplo disso também, filmes finos, né? Por exemplo, o pessoal que usa aparelho, quase todo mundo hoje em dia já passou por isso, né? Se você bobeia lá na hora de passar o fio dental ou na escovação, você acaba com uma gengivite, né? Quem está usando aparelho. Pontual, né? Às vezes, né? Não é não é numa região mais atrás, né? Num dente em particular. E aí os caras têm feito o quê? Por exemplo, de óxido de titânio, né? Uma nanopartícula que você usa para fazer um recobrimento dos brackets e dos fios, né? Que também ajudam também tem atividade antimicrobiana, né? Então, você tem, eu estou dando esses exemplos na área biológica, mas ele vai embora, né? Vai embora. Beleza, gente? Tudo na paz, então? Beleza, valeu. Arnaldo, obrigado pela apresentação. Iago, obrigado Agradeço. também por problemas técnicos aí, mas não faz parte, acontece. Obrigado. Beleza? Gente, Professor. sexta-feira... Oi, Gilson. Você tem uns minutinhos para a gente conversar rapidinho agora? Sim, depois, sim. Beleza. Tudo bem, Rafael, tudo de boa. Rafael Nunes, tá? Já marquei. Professor, Já. boa noite. Eu também cheguei um pouco atrasado aí. Eu marquei, a hora que você entrou aqui, eu já marquei, já. Falou, boa noite, gente. Obrigado, boa noite. Então, ó, sexta-feira, lembrando vocês, a gente tem mais um outro seminário às 18h30, né? Joia? E que é exatamente, né, o Paulo e a Geilce aí que vão apresentar sobre filmes finos, beleza? Beleza. Obrigado de novo, Arnaldo, Iago. Boa noite. Eu que agradeço aí, Boa pessoal. noite para vocês todos. Boa noite. Boa noite. gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Professor, eu queria só conversar Oi, gente. com você, porque que a gente tinha marcado para amanhã, né, 2 horas. Ok, como vai ser rapidinho, eu acredito que vai ser rapidinho, se a gente puder já conversar agora, já adianta, pode ser? Tá bom. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Só deixa eu dar uma chegadinha aqui no Tá banheiro, bom, já vou tomar um.
Ô, Paulo, Oi? acabou que a gente nem conversou. Você acha que a gente pode fazer daquele jeito mesmo que o Hugo tinha sugerido? Faz a A gente introdução. faz uma apresentação só, né? Nem É, fizeram hoje, você fala. você acha que fica melhor, né? Então depois eu mando o meu para você. Tá, Eu acho melhor você apresentar pro meu computador que tá bichado. beleza. Mas aí você faz a introdução lá, não é isso? Depois eu começo com Com as suas a parte. técnicas. Você faz a introdução, né? Isso. Ah, tá. Aí isso que a gente tem que ver com o Hugo, que agora se. E com você também, né? Para ver o tamanho da apresentação, para saber se essa última técnica aí eu que eu apresento, ou se fica com você, né? Pra gente ver se vai ficar muita coisa para um ou muita coisa para Mas outro. a introdução ficou grande? Não, ficou não. Ah, tá. Acho que pode ir voltar. E aí? Voltei. Beleza. E aí? Professor, é só uma dúvida mesmo. Como é que vocês separaram aí? A gente pensou em fazer desse jeito mesmo, né? Fazer uma apresentação só, aí eu começo com a introdução. Nem o Arnaldo estava fazendo aí. Isso, uma apresentação só. Bom, eu senti falta, por exemplo, eu ia dizer ali, acabei que eu me esqueci, né? Você viu que o Arnaldo usou a ponteira, né? Uhum. Foi mostrando, tem desenhinho, mas isso aí ajuda a gente a acompanhar. Ajuda mesmo. Aí, então, talvez ele faça uma apresentação só, mas olha só, na hora lá, troca, tá? Porque senão, se você começa, Gil, aí você tá apontando e tal, tudo mais. Aí o Paulo vem, começa a fazer igual o Iago, né? Ah, passa para mim, passa para mim. Aí fica chato, né? Aí, não tem problema você perder 1, 2 minutinhos só para trocar, tudo bem? E aí o Paulo começa a apontar e tal, tudo mais, rabiscar. Eu acho que isso ajuda a gente a acompanhar. Estão me ouvindo? Tá bom, beleza. É, Opa, pode aqui mostrar. é só uma coisa, professor, que eu estava vendo no livro aqui do Carter, e aqui no livro ele foca mais só no CVD mesmo, né? Aham. Ele Isso. só fala Não, aqui rapidinho que existe o PVD, mas todas aham. as técnicas que ele mostra aqui são CVD, né? Aquilo que eu falei para você, né? Separa o PVD de físico para o químico, que é quando tem a reação sobre o substrato, né? Então, mas igual aqui Porque, no livro, hum, tá só CVD, não tem PVD. tá, você pode colocar o PVD do jeito que você estava querendo colocar, mas não tem importância. Faz parte também, a gente consegue filmes de qualidades muito boas. Entendi. Só que isso tá me confundindo. Eu já não tô sabendo o que que é CVD, o que que é PVD, porque Ah, aqui no livro tá tudo CVD, aí na hora que eu acho que é CVD, é PVD, e tem evaporação e tem pulverização tanto na CVD quanto no PVD. É isso? isso, mas olha só, uma coisa é você depositar fisicamente o material sobre o substrato. E eu falei para você, você tira o material e aí coloca de um alvo, né? Você pode evaporar ele, efeito Joule, ou tem várias técnicas de você aquecer ele, certo? E aí ele vai, por exemplo, né? Evaporar a água mesmo. Ela não deixa de ser água, o vapor da água continua sendo água, entendeu? Uhum, Né? Aí, então aí ele pega e condensa na parede mais fria, lá na hora do chuveiro. Isso aí é o quê? É físico. Seria o físico. Você não. É água sempre. É H2O, acabou. Agora, no químico, Vapor Deposition, você tem diferentes feixes, né, evapora diferentes precursores, né? E esses precursores são levados até o substrato, e lá no substrato eles reagem e formam o filme. Então, tem uma reação química acontecendo sobre o substrato. entendi. Né? Então, o que seria esse exemplo da água? Você entra com hidrogênio de um lado, entra com oxigênio do outro, e aí lá na parede ele forma água. Isso seria químico vapor deposition. Uhum, Entendeu? Hã? entendi, entendi. Quando acontece uma reação química sobre o substrato, né? Tipo, se você pegar o CVD ali, ele mostra lá que tem várias fontes, não é isso? Você usa de diferentes fontes, de íons e tal, tudo mais, né?
E esses elementos vão se encontrar lá no substrato e vão reagir e formar aquilo que a gente quer, o material que a gente quer. Então, é uma reação química que está acontecendo sobre o substrato. Magnetron sputtering, né? Você está pegando o alvo e arrancando pedaços dele e jogando para o substrato. Isso é o quê? Físico. Já está formado lá. Entendeu a Entendi, diferença? entendi. Tá. Então, se você baixar mais aí, ó, subir, na verdade, não sei onde que você está, já estou meio perdido. Tem um desenho ali do CVD. Você não quer baixar aí para nós ver? Aonde? Aí você está compartilhando o livro, E você né? quer ver o quê? Ou a maquininha do CVD. Não tem ela aqui no livro, não tem? Ué, você tem, ué, você tá... Sobe com ele aí. Quem que tá compartilhando é você. Você Eu. tá com a tela do livro aberto, o PDF do livro aberto, e compartilhando com a gente. Isso. Então sobe a página, ou desce, vamos procurar ele aí, deixa eu mostrar. Tá, aqui começa o 28. Vamos baixando. Ué, tá travado pra mim aqui, não tá mexendo nada. Tá Não. mexendo aí pra você, Paulo? Tá travado também. Então vamos de novo, peraí. Ó. Para a Apareceu? apresentação e começa de novo. Clica no quadradinho lá com a seta. Aí agora tenta compartilhar de novo. Ainda? Aí agora sobe e desce pra ver. Aí agora tá funcionando. Aqui começa o capítulo. Aham, então vai, pode baixar. Vamos, né? Olha, assim, Essa? né? Olha aí, né? Você tem ali ó, você tem bobinas de indução para aquecer, né? O substrato, tal, né? E aí você tem o gas inlet, quer dizer, o que que é esse gas inlet? Aí você está entrando com gás que vai reagir, subir, vai fazer esse desenho que está aí, acho que é verde ou azul, né? E vai se depositar, né, sobre o substrato silício, nesse exemplo que está aí, Uhum. né? Lá para no final tem a parte tipos de CVD aí, ó, né? Isso. Volta para trás um pouquinho. 28.7. Esses são tipos de CVD, certo? 28.7. Uhum. Aí depois pode descer. 28.7, organizado do jeito que a gente tem, né? Aí, ó, segurança, depois a evaporação já é outra coisa, tá? Essa evaporação, ela não está Esse, dentro da técnica CVD, não? não, você está Hum. confundindo, né? Você não está lendo as seções. A outra é 28.7. Isso aí é outra técnica, evaporação. 28.9. Aí 28.10 é outra técnica. Sputtering. Olha o desenho do Sputtering aí. Ó. Olha lá o desenho lá em cima. Lá. Baixa ele um pouquinho. Baixa o desenho, pra gente ver. Ih, travou de novo. Travou? Travou. Hum. Deixa eu compartilhar. Deixa eu abrir aqui. Tá. Quem sabe a sua internet.
Compartilhou aí? Compartilhou. Tá, no outro capítulo, né? É, o 28. Né? Filmes finos e... No caso aqui ele está ilustrando só né, o alvo, né, do material que você tem aqui. Você bombardeia com íons de argônio, que você coloca uma diferença de potencial grande aqui, né? O íon de argônio bate, arranca o material que está aqui do alvo e joga ele pro substrato. O wafer é substrato, tá? No substrato de silício. Né? Seu sputtering, né? Tem um magnetron sputtering, né? Que usa radiofrequência. Entendi. Molécula em epitaxia, olha só. Isso que eu estou falando para você. Tem várias fontes, entendeu? Uhum. Né? E ele joga os íons aqui, né? E eles vão reagir aqui, formando, né? Eu acho que você não precisa... Eu acho que, olha só, né? Eu acho que você tem que seguir o CART. Lembra que eu falei para você, vamos seguir o CART? Sim. É Né? porque eu entendi errado. Por que você está tendo tanta confusão? Assim, porque eu acho que você foi pegar outro material, né? É. Por isso que eu falei assim, eu não conheço esse outro material para ajudar você, né? Não sei se você queira mandar para mim poder ler também. Então, eu falei, olha só, né? Então, ó, ele fala exatamente assim, ó, né? O que é o CVD, né? Certo? O que é o CVD? As coisas mais básicas do CVD, né? Aqui é termodinâmica, é uma coisa que você vai ter que avaliar se você vai colocar ou não. Aqui já é pensei em não colocar. aplicações, né? Oi? Eu pensei em não colocar essa parte de termodinâmica. Tá fugindo, né? Aqui já tem mais a ver com a parte de aplicações, fazer dispositivos, né? Diferentes tipos de CVD, né? Aqui aquela uma tabelinha que eu perguntei para você, o que é o APCV? Aham. Lembra disso? Agora que eu entendi. O que aconteceu, na verdade? Que eu fiquei doida esse final de semana tentando entender o que eu estava arrumando. Porque eu tinha entendido que era assim, beleza, era CVD e PVD. E dentro de CVD e PVD tinha essas outras técnicas. Evaporação, São tipos sputtering. de... Aham. Só que não, né? Por exemplo, são Não, várias bom, técnicas, mas eu posso classificá-las como CVD ou dependendo PVD. de... Isso, são Ah, várias técnicas e exatamente isso que eu estou tentando explicar para você. Se for, né, se uma reação química tiver, né, acontecendo sobre o substrato, é químico. Se for transporte de material e deposição sobre o substrato, aí o que acontece? Esse já é físico, entendeu? entendi. Uhum. Então, Né? assim, tá errado eu falar igual eu tinha colocado antes. A Tava gente uma tem. salada, né? Tava uma mistura, né? Então, agora eu entendi. Tá? E Uhum. aí você tem questão de segurança, não importa. Aí vem outras técnicas, a evaporação, né? O sputtering, né? Esse cara que está aqui, molecular beam, né? Então, epitaxia, o que que é? Epitaxia é crescimento camada por camada atômica. Então, é uma Uhum. máquina super cara, super importante. Os caras usam isso muito, o MBE, né? No Brasil não tem. Aí aqui já vem outra técnica, Pulsed Laser Deposition, que você, dependendo, vai classificar ela como PLD ou como CVD, dependendo do que está acontecendo, entendeu? Uhum. Né? Entendi. Essa O técnica de epitaxia camada por camada é aquela LBL? LDL, não, Não? LDL é low, nunca nem ouvi falar, desculpe, É layer by layer, não? layer by layer. É, é isso, tá, se for ver, layer by layer. Tá? Tá bom. Mas assim, nós estamos falando de deposição atômica mesmo, né? Tá. E deposição assistida por íons, né? Ali você evapora o material ao mesmo tempo que você joga outros caras aqui, entendeu? Os outros elementos.
né? E aqui depois acabou, olha só, são diferentes técnicas, né? E aí a questão dos substratos, que nem eu tinha comentado com você, as propriedades do material que você vai crescer, vai depositar o filme fino ali, né? No caso da epitaxia, a gente fala mais é crescimento, né? Porque você vai crescer, o negócio vai crescer, né? Você vai colocando camada por camada e ele vai crescendo. Às vezes não é um negócio camada por camada. Às vezes ele forma ilhas e aquelas ilhazinhas sobre o substrato, elas, onde você vai jogando material ali, vai tendo uma reação química, ele vai esparramando, crescendo. Então tem Uhum. crescimento, né? Você fala que o filme fino ele foi crescido, né? Fazer o crescimento. É diferente um pouco da deposição, né? Deposição é exatamente o que você está fazendo, pegando uma coisa e jogando ela lá, né? Então, assim, as características do filme dependem muito do substrato. E aí, ó, né? Aquela que eu falei para você. Se eu quero fazer um filme de óxido de cobre 2, né? É legal usar em silício. Agora, se eu quero fazer um filme de óxido de zinco, melhor usar safira, porque tem estruturas cristalográficas diferentes. Tá entendendo o que eu tô falando? Uhum. Você deve ter lido a respeito disso. Entendi, Mas professor. clareou um pouco mais? Agora clareou. Isso que eu falo, assim, acho que a gente precisa só seguir o carta, Tá bom. né? E eu Não, acho beleza. melhor, então, fazer isso, né? Então, vocês têm, na verdade, 2 capítulos para fazer, que são, na verdade, são mais extensos mesmo, certo? Né? Uhum. E montam uma apresentação do jeito que eu falei para vocês, com mais calma, né? Assim, introdução, né? Dizendo o que que é um filme fino, para que que serve, para que que você quer ele, né? Aonde que é usado e tal, tudo mais. E aí, depois, sim, vocês apresentar as técnicas. Tá bom. Aí Beleza. faz uma apresentação só, e aí a hora que vocês chegar, acharem que está mais ou menos no meio, um para e o outro continua. Combinado? Fica mais simples, Beleza. ou não? Beleza. É porque, como essas minhas técnicas aí no final, talvez a gente tinha pensado em se a introdução não ficar muito grande, eu inicio, né, com a introdução, o Paulo fala as técnicas dele, e aí eu finalizo com essas Ó, técnicas aí. tudo bem, isso. Pode fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Tá bom, professor. Caso precise marcar mais algum encontro, Pode mandar um pode e-mail. mandar um e-mail? Tá bom. Aí de manhã não precisa mais. Não, amanhã não, até porque, pelo menos assim comigo, eu tenho uma prova quarta-feira, então Aí você até já saiu, quarta-feira eu não né? vou conseguir pegar, entendeu? Vai ser Tá. quarta depois da prova e quinta. Aham. Beleza. Tá, mas qualquer coisa aí à disposição. Tá bom. Combinado? Beleza, muito obrigada, professor. Boa noite pra você. Boa Boa noite, noite. Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite.